Antes de mergulharmos nesta história, deixe um comentário e nos conte de qual cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10 no final. Aproveite a história. O vagão do metrô de segunda-feira de manhã cheirava a uma mistura de café velho, jornal molhado e o arrependimento coletivo de 200 pessoas que haviam apertado o botão de soneca tempo demais. Natalie Chen segurava o corrimão de metal com uma mão e a pasta de portfólio com a outra, tentando se equilibrar enquanto o trem se agitava pelo túnel como um robô bêbado aprendendo a andar. Sua entrevista começaria em 45 minutos e ela já estava suando pela blusa à prova de suor que havia comprado especialmente para a ocasião. Que mentira! Ao seu redor, o vagão estava mais lotado que uma lata de sardinha em convenção de sardinhas. Corpos pressionados contra corpos, criando um sanduíche humano úmido que fazia Natalie reconsiderar todas as escolhas de vida que a levaram até aquele momento. Um executivo com cotovelos excepcionalmente afiados lia o Wall Street Journal a apenas alguns centímetros de seu rosto. Um adolescente com fones de ouvido tocando música tão alta que ela conseguia ouvir cada palavra balançava a cabeça ritmicamente em seu ombro. E bem na sua frente, um homem em um terno cinza impecável lia algo no celular, aparentemente alheio ao caos ao redor. Natalie invejava aquela calma. Ela era o oposto de calma. Um tornado de ansiedade envolto em um blazer de liquidação da Marshalls, sustentado por determinação e aproximadamente 6 xícaras de café ingeridas desde as 5h30 da manhã. Seu currículo estava impresso em papel creme caro que ela definitivamente não podia pagar, mas comprou mesmo assim porque a internet dizia que passava uma aparência profissional. Seus sapatos eram do tipo desconfortável que revistas prometiam que fariam você se sentir poderosa, mas que na verdade apenas pareciam torturar seus pés lentamente. E a maquiagem, aplicada com mãos trêmulas em um trem em movimento, provavelmente a fazia parecer menos uma profissional competente e mais um guaxinim que havia invadido a bolsa de maquiagem de alguém. O trem parou com um rangido na próxima estação e mais pessoas, de alguma forma, conseguiram se enfiar no espaço já impossível. Natalie sentiu-se empurrada para trás, sua mão no corrimão afrouxando à medida que uma onda de passageiros avançava. Ela tropeçou, a pasta balançando perigosamente, e foi então que ela sentiu. A sensação inconfundível do salto prendendo-se em algo, o equilíbrio mudando, seu corpo inclinando-se de um jeito que a gravidade achou hilário e Natalie achou aterrorizante. Ela estava prestes a cair em um vagão lotado do metrô. 40 minutos antes da entrevista mais importante de sua vida, é claro que isso aconteceria. Era exatamente o tipo de coisa que acontecia com Natalie Chen, que uma vez conseguiu trancar a si mesma fora do apartamento enquanto tirava o lixo de pijama, e que havia enviado por engano ao seu senhorio um meme sobre maus proprietários em vez da confirmação do pagamento do aluguel. O universo tinha senso de humor, e Natalie era aparentemente a piada. Mas então, milagrosamente, ela não caiu. Uma mão segurou seu cotovelo, estabilizando-a, e outra mão gentilmente a guiou de volta à posição ereta. Natalie olhou para cima, pronta para agradecer ao seu salvador, e encontrou o olhar dos olhos castanhos mais intensos que já tinha visto. Eles pertenciam ao homem do terno cinza, que agora a observava com uma mistura de preocupação e algo que poderia ser divertimento. Cuidado, disse ele com a voz baixa e suave, do tipo que provavelmente fazia as pessoas concordarem com coisas que normalmente não concordariam. O trajeto matinal já é perigoso o suficiente sem adicionar ginástica à mistura. Natalie sentiu as bochechas corarem. Obrigada. Eu estava prestes a me tornar um vídeo viral extremamente embaraçoso. A internet adora um bom metrô, ele concordou, e agora havia definitivamente diversão em seus olhos. Embora você tenha conseguido transformar quase cair em algo incrivelmente gracioso. Essa sou eu, disse Natalie, tentando injetar confiança na voz, apesar do coração ainda disparado. E ela estava muito consciente de que aquele estranho, incrivelmente atraente, ainda segurava seu cotovelo. Graça é meu nome do meio. Bem, na verdade é Marie, mas Graça deveria ter sido meu nome do meio. Exceto que eu não sou nada graciosa,
Então, talvez seja bom que seja Marie. Acho que vou parar de falar agora. O homem sorriu, um sorriso lento e genuíno que transformou seu rosto de convencionalmente bonito a absolutamente devastador. Sou Ethan, disse ele, finalmente soltando seu cotovelo. Natalie percebeu que ele se posicionou ligeiramente à sua frente, criando uma pequena barreira entre ela e o resto do vagão lotado. Natalie, ela respondeu, mas imediatamente se perguntou se deveria ter dado um nome falso. Afinal, não era isso que se devia fazer com estranhos atraentes no transporte público? Embora esse conselho provavelmente tivesse mais a ver com segurança do que evitar constrangimentos ao fazer algo inevitavelmente desajeitado. Prazer em conhecê-la, Natalie Marie, graciosa no espírito, se não na prática, disse Ethan. Havia algo de brincalhão no tom dele que fez o estômago de Natalie dar um pequeno salto. Grande dia pela frente. Natalie olhou para sua bolsa de portfólio e seu traje excessivamente formal. Está tão óbvio assim? Você tem a aparência de alguém se preparando para uma batalha de entrevista. Também óbvio demais. Já participei de entrevistas suficientes para reconhecer os sinais, disse Ethan. A boa notícia é que você já sobreviveu a uma experiência quase fatal esta manhã. Então, estatisticamente falando, sua entrevista deve ser relativamente fácil. Natalie riu, apesar do nervosismo. É uma forma de ver as coisas, embora eu não tenha certeza de que sobreviver a um tropeço no metrô seja um feito que impressiona gerentes de contratação. Você se surpreenderia, disse Ethan misteriosamente. Alguns dos melhores funcionários que já contratei foram aqueles que conseguiam rir de si mesmos e seguir em frente após pequenos desastres. Pequenos desastres são meio que a minha especialidade, admitiu Natalie. Semana passada, acabei respondendo a todos em um e-mail da empresa com um GIF de um gato caindo da mesa. Eu queria enviar para um amigo, mas aparentemente não entendo como o e-mail funciona. O sorriso de Ethan se alargou. O que era o e-mail? Projeções trimestrais. E eu enviei um GIF de um gato caindo. Em minha defesa, era muito relevante para como eu me sentia sobre as projeções trimestrais, disse Natalie. Além disso, eu não dormia há cerca de 30 horas porque estava trabalhando em uma apresentação que meu chefe acabou rejeitando, porque aparentemente estratégias inovadoras de mídias sociais não é o que empresas de contabilidade procuram. Perda deles, disse Ethan, soando sincero e não apenas educado. O trem deu um solavanco novamente, e desta vez Natalie estava preparada, ajustando sua postura e mantendo o equilíbrio. Ethan acenou com aprovação. Aprendiz rápida. Essa é outra boa qualidade em um funcionário. Você está sempre pensando nas qualidades dos funcionários? Natalie perguntou, porque parece um jeito bem intenso de andar de metrô. Risco ocupacional, admitiu Ethan. Embora normalmente eu vá de carro. Hoje meu carro decidiu fazer barulhos preocupantes, então estou experimentando as alegrias do transporte público pela primeira vez em provavelmente 6 meses. Natalie ergueu uma sobrancelha. Deixe-me adivinhar, você é daqueles que tem vaga de estacionamento reservada e um assistente que traz seu café exatamente como você gosta? Culpado em ambos os casos, disse Ethan, sem parecer nem um pouco arrependido. Embora, para ser justo, eu também trago café para meu assistente. É uma relação recíproca. Que muito igualitária da sua parte, disse Natalie, secamente. Eu tento, disse Ethan, os olhos brilhando de humor. Então, que tipo de cargo você está entrevistando? Além daquele que exige papel de currículo caro e sapatos extremamente desconfortáveis. Natalie olhou para os pés. Como você sabia que meus sapatos são desconfortáveis? Porque são a versão entrevista de sapatos desconfortáveis. Tem um olhar específico, doloroso, mas profissional. Eles prometem me fazer sentir poderosa, disse Natalie, tristemente. Em vez disso, estão me fazendo sentir como se meus dedos estivessem em revolta. Clássica enganação publicitária, Ethan comentou com um meio sorriso. Então, a vaga de coordenador de marketing para entrevistas na Hartley e Sullivan, Natalie disse, tentando não soar tão nervosa quanto se sentia. É uma empresa grande, muito prestigiada, intimidadora, daquelas onde todo mundo provavelmente tem cabelo perfeito e sabe usar todas as funções do Excel, e não apenas o básico como nós, pessoas normais.
Hartley e Sullivan. Ethan repetiu pensativo. É uma boa empresa. Muito boa, na verdade. Competitiva, mas justa. Bons benefícios, cultura empresarial forte. Você provavelmente iria gostar de lá. Natalie o encarou surpresa. Como você sabe tudo isso? Você trabalha lá? Tenho familiaridade com eles. Ethan respondeu vagamente. Tenho uma boa reputação no mundo dos negócios. Ótimo. Então estou competindo contra aproximadamente 700 outros candidatos qualificados para uma vaga em uma empresa conhecida por ser seletiva e prestigiada, disse Natalie, sentindo sua ansiedade retornar com força total. Tudo bem, está tudo bem. Eu definitivamente não vou vomitar na frente do entrevistador. Você não vai vomitar, disse Ethan com firmeza. Você vai entrar lá, ser você mesma, o que, pelo que percebi nesta conversa, significa engraçada, honesta e criativa. E vai mostrar exatamente por que seriam idiotas se não te contratassem. Você tirou tudo isso de quase me fazer cair no metrô. Eu tirei tudo isso de ver você transformar quase um desastre em piada. Do jeito que você fala do seu trabalho, mesmo quando está claramente frustrada, e do fato de ser corajosa o suficiente para enviar presentes de gato em resposta a projeções trimestrais, disse Ethan. Confie em mim. São exatamente os tipos de qualidades que empresas boas procuram. Natalie sentiu um calor se espalhar pelo peito. Nada a ver com o carro lotado do metrô. Obrigada. Isso provavelmente é a coisa mais gentil que alguém me disse em toda a semana, mês ou até no ano inteiro. Então as pessoas na sua vida não estão prestando atenção, disse Ethan. Havia algo em sua voz que fez a respiração de Natalie falhar por um instante. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, o caos do metrô desaparecendo no fundo. Natalie percebeu, de repente, o quão próximos estavam. Como a presença de Ethan parecia criar uma bolha de calma no meio da correria matinal. Ela captou o leve perfume de sua colônia, algo limpo e caro, provavelmente mais caro que o aluguel dela. A voz distorcida do alto-falante anunciou a próxima estação. Natalie olhou para o mapa do metrô e sentiu o estômago afundar. Era a sua estação. Em cerca de 30 segundos, ela teria que deixar aquela conversa estranha, mas maravilhosa, e encarar o terror da entrevista sozinha. Sou eu, disse relutante, enquanto o trem começava a desacelerar. Obrigada novamente pelo resgate, pelo incentivo e pela análise estatística das minhas chances de sobrevivência. Meu prazer, disse Ethan, parecendo realmente triste por vê-la partir. Boa sorte na entrevista, Natalie. Lembre-se, você já conquistou o metrô. A América corporativa deveria ser fácil comparado a isso. As portas se abriram e Natalie foi levada pela multidão de passageiros saindo. Ela olhou para trás uma vez e viu Ethan ainda ali, observando-a com aquele leve sorriso. Seus olhos se encontraram por um momento e algo passou entre eles. Algo que parecia significativo, impossível e completamente louco, considerando que se conheciam há apenas 10 minutos. Esse tipo de coisa acontecia em comédias românticas, não na vida real. A vida real envolvia sapatos desconfortáveis, projeções trimestrais e entrevistas para as quais você definitivamente iria se atrasar se não começasse a se mexer naquele exato momento. Natalie conferiu o celular e sentiu seu coração disparar. 28 minutos para a entrevista. O escritório ficava a 15 minutos a pé da estação de metrô, o que significava que ela tinha exatamente 13 minutos para encontrar um banheiro, arrumar a maquiagem, praticar exercícios de respiração e se transformar em uma profissional calma e confiante, em vez da bagunça suada e nervosa que atualmente parecia ser. Ela acelerou o passo pela estação, desviando de pedestres mais lentos e tentando não tropeçar nos próprios pés. O ar da manhã bateu em seu rosto quando ela saiu para a rua. E ela respirou fundo, deixando o oxigênio clarear sua mente. Ela conseguia fazer isso. Havia se preparado por semanas, memorizado respostas para todas as possíveis perguntas da entrevista, pesquisado a empresa até o ponto de provavelmente conseguir escrever seu relatório anual de memória. Ela era qualificada. Ela estava pronta. Ela iria entrar naquele escritório e mostrar exatamente por que Natalie Chen merecia aquela posição.
Ou iria tropeçar nos próprios pés, ofender alguém importante sem querer e acabar com sua carreira antes mesmo de ela começar. De qualquer forma, pelo menos seria memorável. O prédio Hartley e Sullivan era exatamente tão intimidador quanto Natalie temia. Todo em vidro e aço reluzente, erguendo-se no céu como um monumento ao sucesso corporativo, fazendo todos que entravam se sentirem com aproximadamente 90 centímetros de altura. Natalie ficou na calçada por um momento, olhando para cima, tentando reunir cada grama de confiança que possuía. O saguão era ainda pior. Pisos de mármore que refletiam tudo como um espelho, mostrando a Natalie exatamente o quão despenteada ela estava após a aventura no metrô. Uma recepção de segurança ocupada por guardas que pareciam levar o trabalho muito a sério. Pessoas perfeitamente vestidas passando com passos decididos, todas parecendo que realmente pertenciam ali, enquanto Natalie se sentia uma impostora em seu blazer barato. Ela se aproximou da recepção, tentando projetar confiança em vez de terror. Olá, tenho uma entrevista com Patricia Morrison do RH, Natalie Chen. O segurança conferiu a lista, encontrou o nome dela e entregou um crachá de visitante. 32º andar. Os elevadores ficam à sua direita. Natalie pegou o crachá com mãos trêmulas e se dirigiu aos elevadores. O 32º andar. Claro, tinha que ser o 32º andar, porque aparentemente precisavam dar a ela tempo suficiente durante a subida para contemplar todas as maneiras pelas quais tudo poderia dar errado. Felizmente, o elevador estava vazio quando chegou, dando a Natalie um momento de privacidade para checar seu reflexo nas paredes de metal polido. Sua maquiagem havia sobrevivido razoavelmente bem ao incidente no metrô, embora o cabelo estivesse um pouco mais caótico do que ela pretendia. Ela o ajeitou o melhor que pôde, ajustou o blazer e ensaiou o sorriso. Confiante, profissional, como alguém que definitivamente não quase havia caído de cara 20 minutos atrás. Os números do elevador subiam constantemente. 0º andar, 15º, 22º. O coração de Natalie acelerava em ritmo com os números ascendentes. 28, 29, 30. As portas se abriram com um discreto ding, que soava como um sino de funeral. Natalie entrou em uma área de recepção que parecia ter sido projetada por alguém que acreditava que escritórios deveriam se parecer com spas de luxo. Iluminação suave, móveis confortáveis e tons neutros elegantes. Arte abstrata nas paredes que provavelmente custava mais que toda a educação de Natalie. Uma recepcionista, que parecia ter saído de uma revista de moda, levantou o olhar com um sorriso profissional. Bom dia. Como posso ajudá-la? Tenho uma entrevista às 10h com Patricia Morrison, disse Natalie, satisfeita por sua voz soar firme, em vez do gritinho aterrorizado que ela esperava. Então, a multidão avançou e Ethan desapareceu da vista. As portas se fecharam, o trem partiu e Natalie ficou na plataforma, com sua pasta nas mãos, seus sapatos desconfortáveis e a sensação mais estranha de que acabara de conhecer alguém importante. Ela balançou a cabeça, tentando dissipar a névoa romântica que aparentemente havia se instalado em seu cérebro. Isso era ridículo. As pessoas não conhecem suas almas gêmeas no metrô. Natalie Chen. Claro, senhorita Chen. Por favor, sente-se. A senhora Morrison estará com você em instantes. Natalie sentou-se em uma das cadeiras confortáveis, que realmente eram confortáveis, diferente da maioria dos móveis de salas de espera, que pareciam projetados especificamente para deixar as pessoas desconfortáveis. Ela puxou o celular, pensando em revisar suas anotações mais uma vez. Mas a notificação de conexão Wi-Fi chamou sua atenção. Clicou em aceitar e observou enquanto o telefone se conectava à rede do prédio. Foi então que percebeu que tinha 5 mensagens não lidas, todas da sua colega de apartamento, Jaime. Como está indo a entrevista? Você vai arrasar. Lembre-se de sorrir e fazer contato visual. Mas não exagera. Não seja estranha. Boa sorte. Natalie sorriu e respondeu rapidamente. Ainda não comecei. Sentada na sala de espera mais chique do mundo, tentando não vomitar de nervos. A resposta de Jaime veio imediatamente. Você consegue. Seja você mesma.
A menos que ser você mesma signifique enviar gifs de gatos, então seja uma versão um pouco mais profissional de você mesma. Natalie estava digitando uma resposta quando ouviu passos se aproximando. Ela ergueu os olhos e viu uma mulher na casa dos 40, com cabelo perfeitamente arrumado e um sorriso gentil. Natalie Chen, sou Patrícia Morrison. Prazer em conhecê-la. Natalie se levantou, guardou o celular e estendeu a mão para cumprimentá-la. O aperto de mão de Patrícia era firme e caloroso, e o sorriso parecia genuíno, não aquele sorriso profissional falso que Natalie esperava. Muito obrigada por esta oportunidade, disse Natalie, voltando ao roteiro que havia ensaiado cerca de 100 vezes. Estou muito animada por estar aqui. Estamos animados para conhecê-la, disse Patrícia. Sua candidatura se destacou entre uma turma de candidatos muito forte. Vamos para a sala de conferência? Natalie seguiu Patrícia por um corredor cheio de escritórios, todos organizados e profissionais, nada como o caos de seu próprio espaço de trabalho. Viraram uma esquina e entraram em uma sala de conferência, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. E sentado à cabeceira da mesa, revisando o que parecia ser o currículo de Natalie, estava Ethan, o mesmo do metrô. Natalie parou de repente, seu cérebro travando ao tentar processar o que via. Ethan, o estranho gentil que a havia salvado de cair, o homem que a fez rir e a motivou no metrô, que a olhava como alguém interessante e não apenas mais uma passageira. Ele estava ali, na sua entrevista, vestindo o mesmo terno cinza chumbo, tão atraente quanto 20 minutos atrás, mas agora também extremamente profissional, sentado à cabeceira da mesa como se pertencesse àquele lugar. Oh, Deus! Oh, não! O cérebro de Natalie ofereceu várias possibilidades de uma vez, nenhuma boa. Ele era outro entrevistador. Ele era um membro sênior da equipe observando o processo. Ele era o chefe de Patrícia, que por acaso estava presente nessa entrevista por razões que Natalie definitivamente não queria imaginar. Ethan levantou os olhos do currículo e eles se encontraram. Natalie viu várias emoções passarem rapidamente pelo rosto dele. Surpresa, reconhecimento, talvez deleite e, finalmente, compostura profissional. Mas ainda havia diversão nos olhos dele. A mesma gentileza que ela vira no metrô. Senhorita Chen, disse Ethan, com a voz perfeitamente profissional, mas com aquele tom familiar que Natalie reconheceu da conversa anterior. Que surpresa agradável. Por favor, sente-se. Patrícia olhou entre eles, curiosa. Vocês se conhecem? Nos conhecemos no metrô esta manhã, disse Ethan com naturalidade. Tive o prazer de impedir que a senhorita Chen se tornasse um vídeo viral quando quase caiu durante um solavanco particularmente agressivo do trem. Natalie sentiu o rosto queimar. Claro que ele mencionaria isso. Claro que sua apresentação profissional a qualquer pessoa importante que Ethan conhecesse envolveria a revelação de que ela quase tinha caído de cara no metrô apenas 30 minutos atrás. Que cavalheiresco! Disse Patrícia com um sorriso. Embora eu não esteja surpresa, Ethan é conhecido pelo seu excelente timing. Ethan, Natalie repetiu devagar, ainda tentando processar tudo em sua mente. E você trabalha aqui? Na Hartley e Sullivan, onde estou entrevistando. Eu trabalho aqui, Ethan confirmou. E agora havia claramente diversão dançando em seus olhos. Embora eu possa ter subestimado um pouco minha posição quando falamos antes. Subestimado como? Natalie perguntou, embora sentisse no fundo que já sabia a resposta. Patrícia riu. Natalie, acho que não fomos devidamente apresentados. Este é Ethan Hartley. Ele é o CEO da Hartley e Sullivan. O mundo de Natalie pareceu inclinar-se levemente. Ela agarrou o encosto da cadeira de conferência, imaginando se era possível entrar em combustão espontânea de tanta vergonha. Ethan não era apenas um passageiro simpático. Ele nem sequer era apenas um funcionário. Ele era o CEO. O verdadeiro CEO da empresa onde ela estava entrevistando, o homem que possuía o prédio em que ela se encontrava, e ela havia contado a ele que enviava presentes de gato em resposta a projeções trimestrais, reclamado de seus sapatos desconfortáveis e basicamente vomitado toda a sua personalidade neurótica em um carro lotado de metrô. O CEO, Natalie disse fraca.
Claro que você é, porque minha vida seria simples ou direta se pudesse ser uma série constante de desastres humilhantes. A compostura profissional de Ethan se quebrou e ele riu. Aquele mesmo riso genuíno do metrô. Em minha defesa, você nunca perguntou meu sobrenome, e você parecia nervosa o suficiente com a entrevista sem que eu acrescentasse. A propósito, sou a pessoa que vai decidir se vai te contratar. Que consideração, disse Natalie, embora a voz saísse ligeiramente sufocada. Tenho certeza de que meu ataque de pânico teria sido muito mais impressionante se eu soubesse que estava despejando traumas para meu potencial futuro chefe. Eu não chamaria de despejo de traumas, disse Ethan. Eu chamaria de conversa honesta com um estranho no transporte público que por acaso fez perguntas. Uma conversa honesta onde eu disse ao CEO de uma grande corporação que não entendo como o e-mail funciona. Uma conversa honesta onde você demonstrou autoconsciência, humor sob pressão e a habilidade de rir de si mesma, corrigiu Ethan. Todas as quais, como mencionei no metrô, são qualidades excelentes em um funcionário. Patrícia observava a troca com deleite mal disfarçado. Devo deixar vocês dois continuarem se atualizando ou seguimos com a entrevista real? A entrevista? Natalie disse rapidamente. Vamos definitivamente fazer a entrevista profissional, onde finjo ser uma adulta competente, em vez de alguém que quase caiu de cara esta manhã. Já é tarde para isso, disse Ethan alegremente. Já vi o que há por trás da cortina, mas, por favor, sente-se. Vamos oficializar. Natalie se sentou, segurando sua pasta como um colete salva-vidas. Tudo bem. Tudo estava bem. Ela só estava entrevistando para uma vaga em uma empresa prestigiada, enquanto o CEO, que testemunhara seu quase desastre no metrô, observava. Totalmente normal, completamente profissional. Não era nada da situação mais mortificante que já havia vivido. Patrícia se acomodou em uma cadeira à sua frente, tirando um tablet e uma caneta stylus. Então, Natalie, por que não começamos com você, nos contando um pouco sobre seu histórico e o que a atraiu para esta posição? Natalie respirou fundo, alcançando o roteiro que havia praticado, as respostas profissionais que havia preparado. Mas então ela encontrou o olhar de Ethan e ele lhe deu o menor nó de encorajamento. E ela se lembrou do que ele havia dito no metrô. Seja você mesma. Mostre a eles por que seriam idiotas se não te contratassem. Então, em vez do discurso ensaiado sobre sua paixão por estratégias de marketing integradas e seu compromisso com o desenvolvimento da marca, Natalie decidiu arriscar. Para ser honesta, disse ela, estou interessada nesta vaga, porque estou cansada de trabalhar em lugares que não valorizam a criatividade. Estou cansada de enviar propostas inovadoras que são rejeitadas por serem diferentes do que sempre fizemos. Estou cansada de me dizerem para pensar fora da caixa e depois ser punida quando realmente faço isso. Pelo que pesquisei sobre a Hartley & Sullivan, vocês realmente querem inovação. Não é só conversa sobre estratégias de marketing progressivas. Vocês as implementam de fato. E eu quero fazer parte disso. Quero trabalhar em um lugar que valorize GIFs de gatos como resposta a projeções trimestrais, em vez de demitir pessoas por eles. Houve um momento de silêncio. Natalie se perguntou se havia acabado de arruinar toda a entrevista. Mas então Patrícia sorriu e Ethan recostou-se na cadeira com uma expressão de satisfação. Para constar, disse Ethan, acho que o GIF do gato foi apropriado. Projeções trimestrais muitas vezes merecem GIFs de gato. Viu? Disse Natalie, sentindo uma onda de confiança. É exatamente disso que estou falando. Uma cultura de empresa onde humor e honestidade são valorizados junto com o profissionalismo. A entrevista continuou, mas algo havia mudado. Em vez da formalidade ensaiada que Natalie esperava, parecia mais uma conversa. Patrícia perguntou sobre sua experiência e Natalie respondeu honestamente, falando tanto de seus sucessos quanto de seus fracassos. Ela descreveu a campanha de mídia social que aumentou o engajamento em 300%. E também admitiu a apresentação em que acidentalmente deixou um comentário sarcástico nas notas do apresentador que acabou sendo projetado na tela durante uma reunião com o cliente. O que dizia o comentário? Perguntou Ethan, claramente entretido. Natalie estremeceu. Dizia, isso é a coisa mais entediante que já escrevi.
E uma vez, tive que catalogar material de escritório por 6 horas seguidas. E o cliente viu isso. O chefe do cliente viu. Meu chefe viu. O faxineiro provavelmente viu. Foi exibido numa tela do tamanho de uma sala de cinema por algo que parecia 700 anos, mas que provavelmente durou uns 15 segundos. O que você fez? Perguntou Patrícia. Assumi a responsabilidade, disse Natalie. Olhei o cliente diretamente nos olhos e disse: claramente, precisamos repensar esta apresentação porque até eu estou entediada. E escrevi tudo de novo. Vamos recomeçar e criar algo que realmente valha seu tempo. E então, ela passou as 4 horas seguintes redesenhando completamente a apresentação. E acabaram conquistando a conta porque o cliente apreciou a honestidade e a disposição de começar do zero, em vez de defender um trabalho medíocre. Ethan assentiu, aprovando. Excelente gerenciamento de crise. Isso foi eu percebendo que já tinha destruído minha carreira, então podia muito bem lutar até o fim, corrigiu Natalie. Mas sim, funcionou surpreendentemente bem. Conte-nos sobre uma vez em que teve que trabalhar com um colega difícil, disse Patrícia, avançando para o que claramente era uma pergunta padrão de entrevista. Natalie considerou dar uma resposta diplomática, mas já havia se comprometido com a honestidade. Meu último chefe era impossível. Ele queria ideias inovadoras, mas rejeitava qualquer coisa que não fosse dele primeiro. Ele queria colaboração, mas assumia o crédito pelo trabalho dos outros. Ele queria dedicação, mas ficava irritado quando as pessoas trabalhavam até tarde porque isso o fazia parecer mal por sair às 17 horas. Isso realmente parece difícil, disse Patrícia. Como você lidou com isso? Honestamente? Não muito bem, admitiu Natalie. Passei 6 meses tentando fazer dar certo. Tentei me comunicar diretamente. Tentei passar pelo RH. Tentei adaptar meu estilo para combinar com as preferências dele. Nada funcionou. Então, eventualmente, comecei a procurar novas oportunidades, e é por isso que estou aqui hoje. Às vezes, a melhor forma de lidar com um membro difícil da equipe é reconhecer quando a situação é irrecuperável e buscar um ambiente melhor. Isso é honestamente refrescante, disse Ethan. A maioria dos candidatos nos dá histórias cuidadosamente elaboradas sobre como transformaram situações difíceis em oportunidades de aprendizado através da comunicação e do trabalho em equipe. Quero dizer, eu aprendi algo, disse Natalie. Aprendi que nem todo relacionamento profissional vale a pena ser salvo e que, às vezes, a coisa mais produtiva que você pode fazer é aceitar suas perdas e seguir em frente. Também aprendi que provavelmente devo parar de enviar presentes de gato como resposta emocional, mas isso ainda é um trabalho em progresso. A entrevista continuou por mais 45 minutos. Eles discutiram o portfólio de Natalie, sua abordagem estratégica para marketing em redes sociais, sua experiência com várias plataformas e ferramentas de análise. Ela mostrou campanhas que havia criado, explicou seu processo criativo, compartilhou seus sucessos e fracassos com a mesma honestidade. E durante tudo isso, Natalie estava extremamente consciente de Ethan observando-a. Não de forma desconfortável, mas com interesse genuíno, fazendo perguntas inteligentes, sorrindo ocasionalmente para suas respostas. Era desconcertante, empolgante e completamente diferente de qualquer entrevista que ela já tivesse vivido. Finalmente, Patrícia olhou para seu tablet e assentiu. Acho que cobrimos tudo o que eu queria perguntar. Ethan, você tem alguma pergunta final? Ethan ficou em silêncio por um momento, estudando Natalie com aqueles olhos castanho escuros que haviam capturado sua atenção no metrô. Apenas uma, disse ele. Por que deveríamos contratá-la? Era a clássica pergunta de entrevista, aquela que todo orientador de carreira dizia para se preparar. Natalie tinha uma resposta ensaiada na ponta da língua, algo sobre seu conjunto de habilidades único, histórico comprovado e comprometimento com a excelência. Mas olhando para Ethan, lembrando da conversa no metrô, ela decidiu contar a verdade. Porque eu me importo, disse simplesmente. Sei que parece piegas, mas é verdade. Eu me importo com o trabalho que faço. Me importo em melhorar as coisas, torná-las mais envolventes, mais eficazes.
Me importo o suficiente para enviar presentes de gato quando as projeções trimestrais são entediantes, porque acho que deveríamos ter conversas mais honestas sobre o que realmente funciona e o que não funciona. Me importo o suficiente para redesenhar completamente uma apresentação quando percebo que não está boa o bastante. Me importo o suficiente para continuar aprendendo, crescendo, tentando. Mesmo quando falho espetacularmente, e pelo que sei sobre a Hartley and Sullivan, vocês são uma empresa que também se importa. Então, acredito que combinaríamos bem. A sala de conferências ficou em silêncio por um momento. Então, Ethan sorriu, levantou-se e estendeu a mão sobre a mesa. Obrigado por vir hoje, Natalie. Esta foi uma das entrevistas mais interessantes que conduzi em anos. Natalie também se levantou, apertou sua mão e tentou não pensar em quão quente era seu aperto ou como o polegar dele roçou seu pulso de um jeito que parecia quase intencional. Obrigada pela oportunidade e por me salvar no metrô. Isso vai além das funções de um CEO. Apenas boa cidadania, disse Ethan, mas seus olhos estavam aquecidos com algo que parecia mais do que mera cortesia profissional. Entraremos em contato em breve sobre os próximos passos. Patrícia acompanhou Natalie de volta ao elevador, conversando agradavelmente sobre a cultura da empresa e a equipe com a qual ela trabalharia caso conseguisse a posição. Natalie acenou e sorriu, tentando prestar atenção. Mas sua mente ainda estava na sala de conferências, revivendo cada momento da entrevista, cada olhar que Ethan havia lançado para ela, cada comentário que parecia significar algo mais do que as palavras realmente diziam. As portas do elevador se fecharam e Natalie finalmente se permitiu respirar. Ela tinha conseguido. Sobreviveu à entrevista e, de alguma forma, conseguiu transformar seu desastre no metrô em um ponto de conversa, em vez de uma fonte de humilhação. E Ethan, o CEO incrivelmente atraente, parecia genuinamente impressionado, e não apenas divertido com o caos dela. O celular dela vibrou enquanto o elevador descia. Jaime de novo. Como foi? Digitou Natalie. Eu te conto quando chegar em casa. Você não vai acreditar. O que ela não podia ver era Ethan, parado na janela da sala de conferências, no 32º andar, observando a rua abaixo, onde Natalie surgiria em cerca de 90 segundos. Ele esboçava um leve sorriso, sua expressão normalmente séria, suavizada por algo que lembrava estranhamente antecipação. Bem, disse Patrícia atrás dele, isso foi certamente interessante. Ela é perfeita para a posição, disse Ethan sem se virar. Eu estava pensando a mesma coisa, concordou Patrícia. Mas estou curiosa sobre algo. Quando exatamente você decidiu participar desta entrevista? Por que não lembro de você estar na programação? Ethan se virou para ela com expressão inocente. Minha manhã foi reorganizada quando meu carro quebrou. Tive uma hora livre e me lembrei que você mencionou um bom grupo de candidatos para a posição de coordenador de marketing. Parece que foi o momento certo. Disse Patrícia, claramente sem acreditar nem por um segundo. E o fato de você ter passado a entrevista inteira olhando para ela como se fosse a pessoa mais fascinante que já conheceu não tem nada a ver com isso? Eu observo todos os candidatos promissores com interesse, respondeu Ethan. Ethan, Patrícia disse com suavidade, eu trabalho com você há 8 anos. Já vi você conduzir provavelmente 500 entrevistas. Nunca te vi sorrir tanto, nem perto disso. Ethan ficou em silêncio por um momento, depois sorriu novamente. Aquele mesmo sorriso genuíno que transformava seu rosto. Ela enviou um presente de gato em resposta às projeções trimestrais. Patrícia, como eu não poderia me encantar com isso? Disse ele. Você é CEO de uma grande corporação. Deveria ser profissional, distante e definitivamente não se encantar por candidatos que admitem enviar presentes inusitados. Talvez, concordou Ethan, ou talvez eu tenha passado anos demais sendo profissional e distante, e agora posso apreciar alguém que é refrescantemente honesta, engraçada e corajosa o suficiente para ser ela mesma em uma entrevista, em vez de apenas me dizer o que acha que quero ouvir. Patrícia estudou o rosto dele e suspirou. Ela é muito qualificada para a posição.
O portfólio é forte, as referências excelentes e claramente tem o pensamento criativo que estávamos procurando. Vou recomendar que a contratemos. Ótimo, disse Ethan. Mas, Ethan, você precisa ter cuidado. Sabe qual é a política da empresa sobre relações entre supervisores e subordinados? Estou ciente da política, disse Ethan. Eu mesmo escrevi a política. Então sabe que se interessar por um funcionário, mesmo que potencial, é complicado. Quem disse que eu estou interessado? Perguntou Ethan, mas o leve sorriso entregou. Patrícia balançou a cabeça. Vou fingir que não vi esse sorriso e te lembrar que o RH existe para proteger tanto a empresa quanto nossos funcionários. Seja o que for, seja esperto. Sempre sou, disse Ethan. É isso que me preocupa, respondeu Patrícia. Porque pessoas inteligentes são muito boas em racionalizar decisões questionáveis. Só me prometa que vai pensar cuidadosamente antes de fazer qualquer coisa que possa complicar a carreira da Natalie ou sua posição. Prometo, disse Ethan, finalmente se afastando da janela. Agora, vamos discutir os outros candidatos ou você vai continuar me dando uma palestra sobre limites profissionais? Os outros candidatos, disse Patrícia firmemente. Embora para registro, nenhum deles enviou presentes de gato ou quase caiu em um metrô. Claramente, eles não têm o espírito inovador da Natalie, disse Ethan, e Patrícia não conseguiu discernir se ele estava brincando ou não. 3 dias depois, Natalie estava comendo cereal de pijama às 2 da tarde, quando seu telefone tocou. Ela vinha alternando entre comer por estresse e dormir por estresse desde a entrevista, oscilando entre a certeza de que tinha conseguido o emprego e a certeza igualmente forte de que havia se humilhado completamente e nunca mais trabalharia. Jaime finalmente parou de perguntar por atualizações e começou a deixar bilhetes encorajadores pela casa. Você é incrível e eles seriam sortudos de ter você, colado no espelho do banheiro. O CEO definitivamente está interessado em você. Preso na caixa de cereal e misteriosamente, confiança é sexy, colado dentro da geladeira. O número que aparecia na tela não era familiar, mas tinha o mesmo código de área de Hartley e Sullivan. O coração de Natalie disparou quando ela atendeu, tentando soar profissional em vez de alguém que vinha se afogando em dúvidas enquanto vestia pijamas de 3 dias. Olá, Natalie. Aqui é Patrícia Morrison, da Hartley e Sullivan. Você tem um momento para conversar? Natalie colocou a tigela de cereal na mesa com as mãos trêmulas. Sim, absolutamente. Tenho todos os momentos. Todos eles. Quantos você precisar? Patrícia riu calorosamente. Maravilha! Estou ligando com uma boa notícia. Gostaríamos de oferecer a você a posição de coordenadora de marketing. O cérebro de Natalie travou. Eles estavam oferecendo a ela o emprego de verdade, na empresa prestigiada onde ela havia passado pela entrevista mais embaraçosa e ao mesmo tempo maravilhosa da sua vida. Sério? Vocês querem me contratar? Queremos mesmo, confirmou Patrícia. Sua entrevista foi impressionante. Seu portfólio fala por si só e, sinceramente, fomos unânimes na decisão. Você é exatamente o tipo de pensadora criativa, honesta e inovadora que queremos em nossa equipe. Mesmo que eu envie presentes de gato e quase caia nos trens do metrô? Natalie perguntou, ainda incrédula. Exatamente por isso, disse Patrícia. São características, não defeitos, do nosso ponto de vista. Agora, vou enviar por e-mail uma carta de oferta oficial com todos os detalhes sobre salário, benefícios e data de início, mas queria ligar pessoalmente para estender a oferta e dar a chance de você fazer perguntas imediatas. Natalie tinha cerca de 7 milhões de perguntas, mas seu cérebro conseguiu formar apenas uma. Quando começo? Esperamos que seja em 2 semanas a partir de segunda-feira, se isso funcionar com sua situação atual de emprego. Sei que você está trabalhando na Brennan & Associates atualmente. Isso dá tempo suficiente para a transição? Meu chefe provavelmente vai dar uma festa quando eu avisar, Natalie disse honestamente. 2 semanas é perfeito. Excelente. O e-mail deve chegar na sua caixa de entrada dentro de 1 hora. Reserve um tempo para revisar tudo, discutir com familiares ou amigos se precisar, e me avise caso tenha dúvidas.
Estamos todos muito animados para ter você na equipe, Natalie. Muito obrigada, Natalie conseguiu dizer, com a voz levemente embargada de emoção. Obrigada mesmo. Após Patrícia desligar, Natalie ficou em silêncio absoluto por cerca de 30 segundos antes de soltar um grito que provavelmente preocupou os vizinhos. Ela conseguiu. Ela realmente conseguiu. Tinha um novo emprego em uma empresa incrível, com bons benefícios e uma cultura que apreciava presentes de gato e nunca mais precisaria lidar com seu chefe terrível. Ela ligou imediatamente para Jaime, que atendeu na primeira chamada. O que aconteceu? Você está bem? Parece que está tendo algum tipo de crise. Eu consegui o emprego, Natalie praticamente gritou. Eles querem me contratar. Vou trabalhar na Hartley e Sullivan. O grito de alegria de Jaime acompanhou o de Natalie. Eu sabia. Eu te disse. O CEO definitivamente está interessado em você. E, além disso, você é muito qualificada. Isso não tem nada a ver com o Ethan, Natalie protestou, embora suas bochechas esquentassem ao pensar nele. Eu consegui esse emprego por mérito próprio. Tenho certeza disso, concordou Jaime. Mas você pode conseguir um emprego por mérito e ainda fazer com que o CEO pense que você é fascinante. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Ele não é meu chefe, disse Natalie. Ele é apenas o CEO da empresa onde vou trabalhar, o que é completamente diferente. Você vai vê-lo? Acho que o verei ocasionalmente em contexto profissional, disse Natalie com cuidado. É uma empresa grande. Provavelmente não interagirei muito com o CEO no meu dia a dia. Mas você quer, disse Jaime com um sorriso malicioso. Natalie se deixou cair no sofá, segurando uma almofada como se fosse um escudo. Não importa o que eu quero. Provavelmente existem regras sobre relacionamentos internos, regras muito rígidas. Regras que certamente se aplicam a CEOs namorando coordenadoras de marketing que conheceram em trens de metrô. Então, você já pensou em namorá-lo? Pensei em tudo, admitiu Natalie. A conversa no metrô, a maneira como ele me olhou durante a entrevista, as coisas que disse. Mas Jamie, ele é um CEO bilionário, e eu sou uma pessoa que nem entende direito como o e-mail funciona. Existimos em universos completamente diferentes. Você existe na mesma empresa agora, Jaime observou. E ele parecia bastante interessado no seu universo durante aquela entrevista, com base em tudo que você me contou. Estar interessado em alguém durante uma entrevista não significa estar realmente interessado, argumentou Natalie, mas nem ela parecia totalmente convencida. Antes que Jaime pudesse responder, o celular de Natalie vibrou com uma notificação de e-mail. Ela afastou o telefone do ouvido para conferir, esperando ver a carta de oferta oficial de Patrícia. Em vez disso, era um e-mail de um endereço que ela não reconhecia. Ethan Hartley. Assunto: parabéns. O coração de Natalie deu uma reviravolta complicada. Jamie, preciso ir. É outro e-mail da empresa? Eles estão cancelando a oferta? Ninguém está cancelando nada. Eu só... Preciso ir. Te ligo depois. Natalie desligou antes que Jaime pudesse protestar, as mãos tremendo levemente enquanto abria o e-mail de Ethan. Natalie, Patrícia me disse que você aceitou nossa oferta. Queria parabenizá-la pessoalmente e dizer o quanto estou feliz que você fará parte da equipe Hartley and Sullivan. Quero que saiba que falo sério quando disse na entrevista. Sua honestidade, criatividade e disposição para correr riscos são exatamente as qualidades que valorizamos aqui. Mal posso esperar para ver o que você conquistará. Além disso, para que conste, acredito que as projeções trimestrais melhorariam significativamente se mais pessoas fossem corajosas o suficiente para responder com presentes de gato. Você pode ter iniciado uma revolução. Bem-vinda à equipe Ethan PS. Espero que seus deslocamentos de metrô estejam mais tranquilos ultimamente, embora eu deva admitir que sou grato pelos trens quebrados e pelos solavancos agressivos. Caso contrário, eu nunca teria conhecido a mulher que acha que abacaxi tem lugar na pizza e não tem medo de defender essa opinião polêmica. Natalie leu o e-mail 3 vezes, corando a cada leitura. Era profissional. Principalmente profissional, exceto pela parte em que ele mencionava estar feliz por terem se conhecido,
Lembrar das opiniões dela sobre pizza e o tom caloroso e pessoal que fugia do padrão corporativo. Ela deveria responder profissionalmente, manter limites adequados, lembrar que ele era seu novo chefe e ela sua nova funcionária. Regras sobre isso existiam com certeza. Em vez disso, digitou: Ethan, obrigada pela recepção calorosa. Estou animada para me juntar à equipe e contribuir para o sucesso contínuo da Hartley and Sullivan. E para constar, as projeções trimestrais provavelmente merecem mais do que apenas presentes de gato. Estou pensando em expandir meu repertório de respostas para incluir presentes de cachorro, citações inspiradoras e, possivelmente, vídeos de dança interpretativa, dependendo do quão entediantes forem os dados financeiros. Ah, e abacaxi definitivamente pertence à pizza, e defenderei essa posição em debate formal, se necessário. Estou preparada para citar fontes. Mal posso esperar para começar em 2 semanas. Natalie, PS. Meus trajetos de metrô têm sido decepcionantemente normais. Nenhum CEO atraente me salvando de um desastre. Está quase entediante. Ela apertou enviar antes de conseguir se autoquestionar e imediatamente entrou em pânico. Ela realmente tinha acabado de enviar um e-mail para o CEO de sua nova empresa mencionando sua atração por ele? O que havia de errado com ela? Esse tipo de decisão impulsiva era exatamente o que fazia pessoas serem demitidas antes mesmo de começar. Mas antes que pudesse mergulhar em um pânico total, seu celular vibrou com uma resposta. Decepcionantemente normal. Parece horrível. Talvez você devesse considerar rotas diferentes. Ouvi dizer que algumas linhas de metrô são mais emocionantes que outras, e aguardo ansiosamente o debate formal sobre pizza com abacaxi. Vou agendá-lo para sua primeira semana. Considere parte da sua orientação. Natalie encarou o e-mail, o coração acelerado. Ele estava flertando? Isso parecia flerte. Talvez flerte profissional, mas definitivamente flerte. E mais importante, ela estava retribuindo o flerte? Porque aquele e-mail sobre CEOs atraentes era definitivamente um flerte. Ela precisava desesperadamente de conselhos, mas Jaime apenas diria para ela se arriscar. E os conselhos amorosos de Jaime sempre tendiam ao impulsivo. Ela precisava de alguém com mais perspectiva. Alguém que entendesse política corporativa e limites profissionais. Ela ligou para sua irmã mais velha, Michelle, que trabalhava como advogada e tinha opinião sobre tudo. Michelle atendeu no terceiro toque. Por favor, me diga que você está ligando com boas notícias e não outra história sobre ter acidentalmente incendiado algo. Foi só uma vez e mal chegou a ser um incêndio, Natalie protestou. E sim, boas notícias. Consegui o emprego. A posição na Hartley and Sullivan. Natalie, isso é incrível. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, mas preciso da sua opinião profissional sobre algo. Oh, não. O que você fez? Por que você supõe que eu fiz algo? Porque eu te conheço, disse Michelle, carinhosamente. O que aconteceu? Natalie explicou toda a situação. O encontro no metrô, a revelação da entrevista, a oferta de emprego e agora a troca de e-mails com Ethan. Michelle ouviu sem interromper algo que Natalie valorizou, porque significava que estava levando a sério, e não apenas achando engraçado. Então terminei. Isso é inapropriado? Devo responder de forma diferente? Estou interpretando demais a cortesia profissional? São 3 perguntas separadas com 3 respostas complicadas, disse Michelle. Primeiro, é inapropriado? Tecnicamente, sim. Ele será o chefe do seu chefe. Qualquer envolvimento romântico criaria um desequilíbrio de poder significativo e um potencial pesadelo de RH. O coração de Natalie afundou. Era o que eu pensei. No entanto, Michelle continuou. Não chamaria a troca de e-mails sobre coberturas de pizza de envolvimento romântico. Você está sendo amigável e acessível, o que na verdade é bom comportamento profissional. Está construindo relacionamento com a liderança sênior enquanto mantém limites apropriados. Mas a parte sobre CEOs atraentes provavelmente passou um pouco do limite, Michelle admitiu. Mas não é motivo para demissão.
mais como testar limites para ver como ele reage, o que, pelo que você me contou, ele também está fazendo com comentários sobre estar grato por ter te conhecido. E agora? O que eu faço? Natalie perguntou desesperada. Você começa seu novo trabalho. Faz um trabalho excelente e vê o que se desenvolve naturalmente. Se ele continuar demonstrando interesse em você como pessoa, não apenas como funcionária, então você pode decidir como lidar com isso. Mas, Natalie, seja inteligente. Não deixe que uma paixonite pelo seu CEO comprometa sua carreira antes mesmo de começar. Não é uma paixonite, Natalie protestou fraca. Você passou 15 minutos descrevendo os olhos dele e o jeito que ele ri. É definitivamente uma paixonite. Natalie gemeu. Isso vai ser tão complicado. Bem-vinda à vida adulta, disse Michelle com animação, onde nada é simples e tudo pode ser uma possível violação de RH. Mas falando sério, parabéns pelo emprego. Você conquistou isso. Apenas lembre-se, você conseguiu porque é talentosa e criativa, não porque algum CEO acha você encantadora. Mesmo que ele ache que eu sou encantadora? Natalie perguntou esperançosa. Mesmo assim, seu valor não é definido pelo interesse de algum homem, mesmo que ele seja rico, atraente e aparentemente tenha bom gosto para coordenadores de marketing. Depois de desligar com Michelle, Natalie passou o resto da tarde alternando entre a empolgação pelo novo emprego e a ansiedade de ver Ethan novamente. No dia seguinte, ela entregou seu aviso no trabalho atual, suportando exatamente 0 tentativas do chefe de convencê-la a ficar. Na verdade, ele parecia quase aliviado, o que teria sido insultante se Natalie não estivesse igualmente aliviada por sair. Suas últimas 2 semanas na Brennan & Associates passaram em um turbilhão de documentos de transição, entrevistas de saída e notas cada vez mais passivo-agressivas de seu chefe sobre procedimentos corretos de repasse. Natalie sorriu por tudo aquilo, sabendo que em poucos dias começaria em um lugar novo, melhor, onde valorizavam presentes de gato e conversas honestas. Na noite antes de seu primeiro dia na Hartley & Sullivan, Natalie ficou em frente ao armário por cerca de 45 minutos, tentando decidir o que vestir. Tudo parecia errado. Casual demais, formal demais, sem graça, esforçado demais. Finalmente, Jaime a tirou fisicamente do armário e escolheu um vestido azul marinho simples que parecia profissional sem ser rígido. Você está complicando demais, disse Jaime, firme. Apenas use algo que faça você se sentir confiante e lembre-se, eles já te contrataram. Você não precisa provar nada. Eu preciso provar que mereço estar lá, Natalie insistiu. Você já provou isso na entrevista. Agora só precisa aparecer e ser você mesma. Natalie mal conseguiu dormir naquela noite. Sua mente corria com possibilidades e ansiedades. E se todos os outros fossem mais qualificados? E se ela não correspondesse às expectativas? E se encontrasse Ethan no elevador e dissesse algo embaraçoso? E se não o encontrasse e passasse o dia inteiro desapontada? Quando o despertador tocou às 6h30, Natalie já estava acordada. Tomou banho, secou o cabelo com mais cuidado que o normal, aplicou maquiagem com mãos que tremiam apenas um pouco. O vestido azul marinho ficou perfeito, profissional, mas não sem graça. Ela parecia, pensou Natalie, alguém que merecia trabalhar em uma empresa prestigiada, ou pelo menos alguém que pudesse fingir isso com convicção. A viagem de metrô foi tranquila, sem CEOs atraentes nem quase desastres. Natalie se viu quase desapontada com a normalidade. Chegou ao prédio da Hartley & Sullivan com 20 minutos de sobra. Tempo suficiente para passar pela segurança, encontrar o andar certo e, possivelmente, ter um pequeno ataque de pânico no banheiro. Mas quando as portas do elevador se abriram no vizinho andar, onde ficava o departamento de marketing, Patrícia a esperava com um sorriso caloroso e um kit de boas-vindas. Natalie, chegou na hora certa. Pronta para seu primeiro dia? Tão pronta quanto posso estar, disse Natalie, esperando que sua voz soasse mais confiante do que ela realmente se sentia. Patrícia a conduziu pelo departamento, apresentando-a a um que parecia ser 700 pessoas, cujos nomes Natalie imediatamente esqueceu. Todos eram amigáveis, acolhedores, perguntando sobre sua experiência anterior.
A mesa de Natalie ficava em um canto iluminado, com vista para a cidade, muito melhor que o cubículo sem janelas que ocupava no trabalho anterior. Começaremos com a orientação hoje de manhã, explicou Patrícia. Políticas da empresa, informações sobre benefícios, configuração de TI, toda aquela papelada emocionante. Quer que eu faça isso? Então, naquela tarde, eu vou te apresentar ao seu líder de equipe e você poderá começar a se familiarizar com os projetos em andamento. Amanhã passou em um borrão de formulários, senhas de computador e informações sobre planos de saúde. Natalie assinou documentos, criou credenciais de login, recebeu um crachá com sua foto que, de alguma forma, a fazia parecer profissional e, ao mesmo tempo, ligeiramente aterrorizada. Quando chegou a hora do almoço, sua mente estava cheia de políticas da empresa, e sua mão doía de tanto assinar, provavelmente umas 50.000 vezes. O almoço seria na sala de jantar executiva, no 302º andar. Patrícia disse que era um dos benefícios da empresa: boa comida, ambiente agradável e a chance de conhecer pessoas de outros departamentos. O 32º andar, onde ficava o escritório de Ethan, onde ela tinha feito a entrevista. O estômago de Natalie se contorceu de nervosismo ao entrar no elevador com outros funcionários. A sala de jantar executiva era impressionante. Janelas do chão ao teto, móveis modernos e um buffet que parecia mais de restaurante 5 estrelas do que de uma cafeteria corporativa. Natalie encheu o prato sem realmente perceber o que estava pegando, os olhos varrendo automaticamente a sala à procura de uma pessoa específica. E então ela o viu. Ethan estava próximo das janelas, conversando com um grupo de executivos seniores. Vestia um terno azul escuro que provavelmente custava mais do que o aluguel de Natalie. O cabelo impecavelmente arrumado, cada detalhe gritando CEO de sucesso. Ele assentia para algo que um dos executivos dizia, com expressão séria e concentrada. Então, como se pudesse sentir que estava sendo observada, ele levantou os olhos. O olhar deles se encontrou no meio da sala lotada, e a expressão séria de Ethan se transformou em um sorriso. Não era o sorriso profissional que ele dava aos executivos, mas aquele sorriso genuíno e caloroso que Natalie lembrava do metrô. Ele disse algo ao grupo com quem estava e começou a atravessar a sala em direção a ela. O coração de Natalie disparou. Ele estava vindo até ela, na frente de todos, no seu primeiro dia. Era um momento que poderia ser incrível, ou um desastre completo prestes a acontecer. Senhora Chen, disse Ethan ao chegar perto, com a voz perfeitamente profissional, mas os olhos carregando aquele brilho familiar de diversão. Bem-vinda ao seu primeiro dia. Como está indo a orientação? Muitos papéis, conseguiu responder Natalie, consciente de que todos os olhares estavam sobre eles. Mas a Patrícia tem sido maravilhosa, muito detalhista. Excelente. Patrícia administra o melhor programa de integração da indústria, disse Ethan, olhando para seu prato. Vejo que encontrou as boas opções do almoço. O salmão está excelente hoje. Na verdade, não faço ideia do que peguei, admitiu Natalie. Estava no modo automático. Nervos do primeiro dia? Perguntou Ethan, quase em um sussurro. É tão óbvio assim? Só para alguém que sabe onde olhar, disse ele. Mas você está indo muito bem. Todos já estão impressionados com você. Mas eu estou aqui há apenas 4 horas. Como alguém poderia estar impressionado? Você se surpreenderia com o que as pessoas percebem, respondeu Ethan. Além disso, eu pedi para todos fazerem você se sentir bem-vinda. Natalie ergueu uma sobrancelha. Você pediu para todos? Talvez tenha enviado um e-mail para toda a empresa sobre nossa nova coordenadora de marketing, trazendo novas perspectivas e ideias inovadoras para a equipe, admitiu Ethan. É procedimento padrão para novos contratados. É procedimento padrão o CEO dar boas-vindas pessoalmente às novas coordenadoras de marketing na sala de jantar executiva? Natalie perguntou em voz baixa, apenas para ele ouvir. O sorriso de Ethan se alargou ligeiramente. Talvez eu esteja fazendo uma exceção para alguém que defende abacaxi na pizza com tanta paixão. A propósito, reservei a sala de conferência para quinta-feira à tarde às 14 horas. Debate formal sobre cobertura de pizza.
Eu forneço a pizza e o painel de jurados. Você está falando sério? Perguntou Natalie. Totalmente sério, disse Ethan. Eu te avisei que faria parte da sua orientação. E se eu perder? Desafiou Natalie. Então saberemos que contratei alguém com qualidades excelentes, exceto por opiniões terríveis sobre pizza, disse Ethan. Mas não acho que você vá perder. Você parece alguém que vem preparada. Antes que Natalie pudesse responder, um dos executivos com quem Ethan havia conversado antes se aproximou. Ethan, desculpe interromper, mas precisamos da sua opinião sobre a proposta de Singapura. Claro, Ethan respondeu com firmeza, voltando-se para Natalie, sua expressão retornando ao tom profissional. Aproveite seu almoço, senhorita Chen. Estou ansioso para ver seu trabalho. Obrigada, Sr. Hartley, disse Natalie, correspondendo ao tom formal dele, embora seu coração ainda disparasse. Ela o observou se afastar e então percebeu que várias pessoas a olhavam com curiosidade explícita. Ela pegou seu prato e rapidamente encontrou um lugar em uma mesa com um grupo que se apresentou como equipe de marketing digital. Então, como você conhece Ethan? Perguntou uma delas, uma mulher chamada Sarah, com um sorriso amigável. Eu não o conheço direito, Natalie respondeu rapidamente. Nós apenas nos encontramos brevemente antes da minha entrevista. Ele geralmente não se dá ao trabalho de receber novos coordenadores pessoalmente, observou outro membro da equipe, Marcos. Você deve ter causado uma boa impressão. Quase caí em cima dele no metrô. Natalie soltou sem pensar, e imediatamente se arrependeu de sua honestidade. Quero dizer, ele apenas me ajudou quando tropecei a caminho da entrevista. Ele estava apenas sendo educado. Ethan é muitas coisas, disse Sarah pensativa, mas nunca o vi sendo educado com estranhos de forma aleatória. Ele é amigável, não me entenda mal, mas também é incrivelmente ocupado. Se ele tirou um tempo para te ajudar e depois te recebeu pessoalmente no seu primeiro dia, provavelmente há um motivo. Talvez ele seja apenas uma boa pessoa, sugeriu Natalie, fraca. Ah, ele definitivamente é uma boa pessoa, concordou Marcos, mas também é alguém muito deliberado. Ele não faz nada sem razão. Natalie passou o resto do almoço tentando redirecionar a conversa para assuntos de trabalho, longe da interação com Ethan. Quando voltou à sua mesa, estava exausta de tanto estar ligada e queria se esconder em um banheiro por pelo menos 20 minutos. Em vez disso, encontrou um pacote sobre sua mesa, pequeno, embrulhado em papel pardo simples, com um bilhete anexado. Para seu primeiro dia, considere uma tradição da empresa. Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém a observava, e cuidadosamente desembrulhou o pacote. Dentro, havia uma pequena suculenta em vaso, parecida com a que ela mencionara ter em seu antigo trabalho. E preso ao vaso, outro bilhete. Acredito que você chamou a sua de Gerald. Esta parece uma Charlotte. Que ela prospere em condições de trabalho melhores. Também haverá uma lâmpada de cultivo entregue à sua mesa amanhã. Chega de plantas murchas sob minha vigília. P.S. Quinta-feira, às 14 horas. Não esqueça. Natalie segurou a suculenta, lutando contra a vontade de sorrir como uma idiota. Ele lembrou. Ele lembrou que ela mencionou sua planta, comprou uma nova para ela e ainda providenciou uma lâmpada de cultivo, prestando atenção a cada detalhe das conversas deles. Isso era, ou o gesto mais doce que ela já recebera, ou um enorme alerta sobre os limites apropriados no ambiente de trabalho. Talvez ambos. Seu celular vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Charlotte chegou bem? Queria ter certeza de que ela sobreviveu à viagem de elevador. Plantas podem ser sensíveis ao transporte vertical. Ethan. Natalie encarou a mensagem. Ethan havia lhe dado seu número pessoal novamente. Ou talvez fosse o mesmo número de antes que ela nunca tinha salvo. De qualquer forma, o CEO da empresa estava mandando mensagens sobre plantas e trauma de elevador. Ela salvou o número como Ethan, CEO, não enviar nada embaraçoso, e digitou de volta. Charlotte está perfeita. Obrigada. Foi um prazer. Nos vemos na quinta. Tente não cair nos trilhos do metrô até lá. Sem promessas. Segundas-feiras são caóticas. Então vou passar a usar o metrô com mais frequência. Alguém precisa te pegar.
O coração de Natalie deu aquele complicado salto de novo. Isso era flerte. Definitivamente flerte. E ela estava retribuindo, o que provavelmente era uma péssima ideia, mas parecia absolutamente certo. A tarde passou mergulhada no trabalho de verdade. Natalie conheceu sua líder de equipe, uma mulher perspicaz chamada Jennifer, que imediatamente a colocou para trabalhar analisando métricas de desempenho das campanhas atuais de redes sociais. Era um trabalho envolvente e desafiador que exigia concentração e estratégia, e Natalie se viu entrando no ritmo familiar da análise de dados e do pensamento estratégico. Aquilo era o que ela fazia bem, pelo que tinha sido contratada. A situação com Ethan era apenas um ruído de fundo complicado. Exceto que não era bem ruído de fundo, porque Natalie se pegava pensando nele a cada 5 minutos. O jeito como ele sorrira no refeitório, a planta em sua mesa, as mensagens de texto que pareciam pessoais, não profissionais. O debate sobre pizza que ele marcou como se fosse uma reunião de verdade. Quando o relógio marcou 17 horas, Natalie estava mentalmente exausta. Guardou suas coisas, se despediu dos novos colegas e seguiu para o elevador. Ao abrir as portas, deu de cara com Ethan, que aparentemente também estava saindo naquele horário. Senhorita Chen, disse ele formalmente, mas com os olhos quentes. Indo embora? Primeiro dia concluído, confirmou Natalie, entrando no elevador. Sobrevivi. Nunca duvidei, disse Ethan, apertando o botão do lobby. Mas tenho que admitir, estou desapontado que você não trouxe nenhum presente para o gato hoje. É só meu primeiro dia. Estou guardando os presentes para quando estiver mais estabelecida e ninguém puder me demitir tão facilmente. Estratégia sábia. Eles permaneceram em silêncio confortável enquanto o elevador descia. Natalie estava extremamente consciente de quão próximos estavam, de como o pequeno espaço parecia carregar o ar entre eles de possibilidades. Obrigada pela Charlotte, disse Natalie baixinho. E pela luz de crescimento. Você não precisava ter feito isso. Eu quis, respondeu Ethan, simples. Todo mundo merece começar um novo emprego com algo vivo e verde na mesa. Faz bem para o moral. Você dá suculentas para todos os novos funcionários? Só para aqueles que causam uma primeira impressão memorável, admitiu Ethan. O elevador chegou ao lobby e as portas se abriram, revelando a multidão movimentada do final do dia. Ethan fez um gesto para que Natalie saísse primeiro, seguindo-a pelo amplo piso de mármore. Bem, disse Natalie, desconfortável. Obrigada novamente por tudo, pelo emprego, pela planta, pelo agendamento do debate sobre pizza. Quinta-feira, às 14 horas, lembrou Ethan. Estou trazendo evidências. Prepare-se. Sempre estou preparada, disse Natalie, com mais confiança do que sentia. Conto com isso, disse Ethan, e então, em voz baixa, tenha uma boa noite, Natalie. A forma como disse seu nome, suave e intencional, fez com que ela esquecesse até de respirar. Você também, Ethan. Ela se afastou antes que pudesse dizer algo inapropriado, o coração batendo forte a cada passo. Aquele emprego seria incrível. Ou um completo desastre. E Natalie honestamente não sabia qual dos dois seria.